Olá, nação santista, eu sou Giovanni Martinelli, sou um dos responsáveis pelo Diário do Peixe, passando aqui para analisar essa vitória sobre o Delfim 1-0 na segunda rodada da Copa Libertadores e para analisar a declaração do nosso zagueiro Lucas Veríssimo pedindo uma valorização diretamente ao vivo para todo o Brasil, pedindo uma valorização ao presidente José Carlos Pérez. Antes de começar a análise do jogo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like aqui e deixe seu comentário para a gente saber se você concorda ou não com a nossa análise aqui, né? É sempre legal ter o feedback de vocês. Relação ao jogo, o Santos foi muito mal, mas muito mal. Parecia assim, acho que tem um pouco de influência de jogar sem torcida, porque parecia um time morto do começo do ano. Longe do time intenso que foi, time que marcando pressão, que foi nos últimos 3 jogos, né? Ficou claro também uma coisa que a gente sempre falou aqui, a gente sempre fala nesse canal, nas minhas análises, pelo menos eu sempre falo, né? A questão ali de você jogar com Alisson e Pituca, com Jobson e Pituca, em jogos assim, jogos como o Delfim, que ficou quase todo marcando na linha de defesa, você precisa ter uma outra opção ali de um jogador que tem um pouco mais de infiltração, um jogador que tem um pouco mais de qualidade de passe. O Pituca poderia jogar mais atrás e poderia ter uma opção ali para o lugar do Jobson, ou até mesmo para o lugar do Pituca. Os dois ali, ele fica fica faltando criatividade no meio campo do Santos, né? Então, assim, Caio Jorge hoje perdeu o gol, não foi tão bem. O Murabé também não foi bem. O Arthur Gomes, que entrou bem no sábado, entrou mal hoje. O Soteldo foi muito mal de novo. O Santos errava domínio de bola. A bola passou embaixo do pé algumas vezes. Virada de bola de um lado para o outro sempre errava. Então, assim, tecnicamente foi um jogo horroroso do Santos. Horroroso. O Santos só ganhou na bola parada, um cruzamento do Sanches com o gol do Lucas Veríssimo. E só ganhou porque o Delfim é muito ruim. Muito. Nossa, o Delfim é péssimo. Se o Delfim tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria complicado esse jogo para o Santos. Importa que o Santos ganhou. Ganhou 6 pontos. Amanhã tem, nesta quarta-feira, tem Defensa e Justiça e Olímpia no Paraguai. O Olímpia tem 1 ponto, o Defensa tem 0. Então, assim, o Santos com certeza ele vai terminar essas 2 rodadas 5 pontos na frente do terceiro, qualquer que seja o resultado desta quarta. Se o Olímpia ganhar, o Olímpia chega a 4, fica em segundo. O terceiro vai ser o Delfim com 1 ponto da estreia no empate com o Olímpia no primeiro jogo. Se por um acaso der empate, aí fica o Olímpia com 2 pontos. Defensa e Justiça e Delfim com 1 ponto apenas. E se o Defensa e Justiça ganhar, o Defensa vai para 3 e o terceiro colocado continuará com 1 ponto, Olímpia e Delfim, né? Então, assim, o Santos já abre 5 pontos para o terceiro, os 2 primeiros classificam. O Santos tem o jogo contra o Olímpia na próxima terça-feira em casa. Se o Santos chegar aos 9 pontos ali, ele vai tranquilo para os 2 jogos fora, porque depois o Santos joga fora contra o Olímpia e joga contra esse mesmo Delfim fora de casa. Não estou dizendo que é difícil ganhar pontos, especialmente do Delfim, dá para chegar lá e ganhar, não tem altitude, não tem nada disso. Mas o Santos com 9 pontos ele abre uma gordura ali já para garantir uma classificação com tranquilidade. Tem aí o último jogo contra o Defensa e Justiça como mandante, né? Lucas Veríssimo, depois do jogo, deu uma entrevista para a TV que estava transmitindo, que era o Sport TV, e cobrou uma valorização, né? Ele foi perguntado sobre o interesse do Atlético Mineiro na sua contratação e ele falou, olha, eu sei, trabalhei com o professor, tal, já tive outras propostas, né? Eu quero uma valorização. Aí a gente entra em 2 problemas. Um crônico do Santos, que não é dessa gestão, né? Isso não é um problema dessa gestão, que é o lance de não valorizar muitas vezes o jogador que é formado na base, né? Principalmente se não é atacante. Se é atacante, o cara é super valorizado. Se não é atacante, não é tão valorizado assim. E daí o cara vê, o Lucas Veríssimo, pra mim, eu cansei de dizer já
para mim é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Aí ele vê um cara como Uribe, que não joga nada, chegando e ganhando mais que ele. Ele vê o Brian Ruiz, que treina com o time B, ganhando mais com ele. Ele mais que ele. Vê Cueva, que só dá problema, que chegou ganhando mais que ele também. Claro que o cara fica incomodado. Foi assim que aconteceu com o Gustavo Henrique também, né? O cara vai ficar incomodado. Isso não é um problema só dessa gestão. Isso é histórico no Santos. Histórico, né? A gente viu vários jogadores que eram até ídolos saindo pela porta dos fundos do Santos. Acho que o caso do Lucas tem uma diferença até para o Gustavo Henrique. Acho que no caso dele vale todo o investimento. Eu acho o Lucas um zagueiro melhor do que o Gustavo Henrique, né? Então, assim, ele tem que, como eu disse, é um dos melhores zagueiros do Brasil, ele tem que ter o salário top do elenco. Isso é balela, né? E daí volta um problema que é específico dessa gestão. Eu sei que vai ter gente aqui que vai falar que eu sempre reclamo, que eu sou do contra, podem falar o que for. Se vocês acharem que eu estou errado, beleza. Mas, de novo, o Pérez perde uma chance de ficar quieto, né? O Pérez deu uma entrevista para a Tribuna no começo da semana, falando, olha, se o Atlético quer o Lucas Veríssimo, ele passar lá e pagar 15 milhões de euros, né? Quase 80 milhões de reais. Ele colocou preço no jogador e colocou um preço lá no alto. Então o jogador acha realmente que ele merece tudo isso, né? Então assim, fica quieto, não é a primeira vez. Vocês vão lembrar que é lógico que não foi só por isso, tá? Mas a relação do Santos com o Bruno Henrique começou a ficar ruim depois de uma entrevista do Pérez dizendo que ele ia fazer um leilão. Tinha muita gente interessada no Bruno Henrique e ele falou: vou fazer um leilão, quem pagar mais leva. O cara se sente uma mercadoria, né? O cara vai ficar pé da vida, é claro disso. Fica quieto, não dá munição para os outros. Tem problema dentro de casa, não fica falando dos outros. Né? Então, assim, acho que é um problema grave do Santos, que é histórico, vem de outras gestões também, não é o primeiro caso, não vai ser o último, mas acho que as declarações do Pérez acabam atrapalhando. Acho que atrapalhou no Bruno Henrique. Eu tenho por mim que ele sairia de qualquer jeito. Mas o presidente falar, vou fazer um leilão com ele, não é a melhor estratégia, na minha opinião. Como eu digo, vocês podem não concordar, falar que eu sempre reclamo do Pérez, mas se eu tiver errado, quero que argumentem aqui. Não falem aqui, o Diário faz política, porque a gente não faz, a gente não tem ligação nenhuma com política. Tem 300 grupos de oposição e situação no Santos. Na situação tem oposição. E eu já falei, a gente não faz política, não quer saber de política, tá muito longe disso. A gente fala o que a gente acha que melhorar. Como ontem aqui, teve anteontem, alguém numa live disse, o Diário ficou cobrando uma postura melhor do Santos, do Gesualdo, e o time melhorou. A gente tem que mostrar as coisas que a gente acha que tá errado, para ver se melhora. E a gente vai fazer isso se for o Pérez, se for o Modesto, se for o Odílio, se for o Zezinho da esquina, se for o Marcelo Teixeira, se for qualquer um. O que a gente acha que tá errado, a gente vai falar. Né? E isso tá errado. Falar que vai fazer leilão com um jogador que é do clube, falar que colocar o preço parece um produto. Agora vai lá resolver o problema com o Lucas Veríssimo, e tem que resolver, porque é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Bom, dito isso, acho que voltou um pouquinho da desconfiança, né, que tava começando a assumir. Eu acho que voltou pela atuação de hoje, uma atuação muito ruim. O Santos ainda tem problema muito grave no lado esquerdo da defesa, não consegue resolver. Todo time que enfrenta o Santos ataca por ali e leva perigo. Lua Pérez está mal, está bem mal. Felipe Jonathan, a gente sabe que vai muito bem na frente, na defesa não ajuda tanto. Santos precisa resolver. E essa semana, de novo, vamos ver assim, o Santos pressionado antes do clássico contra o Palmeiras, deu uma resposta muito boa. De novo, eu imagino que vai entrar pressionado no clássico contra o São Paulo sábado. Espero que dê a mesma resposta, né? Esse time mostrou que tem caráter. Eu já falei, esses jogadores desse ano eu vou defender para sempre. Porque se eles quisessem ter feito corpo mole para derrubar técnico, eles poderiam ter feito, porque tava todo mundo querendo que o técnico caísse. Diretoria tava querendo, conselheiro tava querendo, torcida que tava querendo, e os jogadores foram lá peitar e segurar o cara.
Então esses caras eu vou defender para sempre. Agora sim, e eles já mostraram que nas adversidades eles deram resposta positiva. Vamos ver se sábado contra o São Paulo eles vão dar essa resposta positiva também. E depois um jogo contra o Olímpia, que é um time. São os dois melhores times do grupo para mim, Santos e Olímpia, né? Então vai ser um jogo ali muito importante para essa definição de primeiro e segundo. Vai ser um adversário que eu acredito que vai jogar contra o Santos. Vamos torcer para o Santos dar a mesma resposta que deu contra o Palmeiras e na sequência contra o Defensa e Justiça. Vamos torcer para que ele faça a mesma coisa contra o São Paulo e contra o Olímpia. Beleza? É isso. Amanhã que é quarta-feira agora, tem live com o Christian às 7h30. E deixe seu like aqui no nosso canal, se inscreva no canal, toque o sininho aí, porque daí quando começam as lives você vai ser informado. E se não concordar com a gente, pode concordar aqui, mas não pode concordar, mas dê argumentos, tá? Não fique só falando, vocês são contra o Gesualdo, vocês são contra o Pérez. Argumente, a gente está argumentando aqui. A gente tenta aqui dar argumentos, né? Por que a gente está dizendo as coisas que a gente diz. Então, se alguém quiser entrar para debater, debata com argumento. Não fique só, você não gosta do Pérez, você não gosta do uniforme branco, você não gosta de jogar na Vila. Dê argumentos que daí a gente tenta debater e todas as críticas a gente procura também ouvir e aprender, porque acho que essa troca é muito importante para o crescimento até do diário, que a gente não tem nem 3 anos de vida ainda. Tá certo, gente? Um abraço para vocês e até mais.